Você quer ter suas finanças organizadas e finalmente ter dinheiro para o que realmente importa para você? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas que funcionaram pra gente e que a gente utiliza em todas as nossas consultorias também. Primeiramente, a organização financeira consiste em 3 etapas. A primeira delas é um raio-x financeiro, depois é o planejamento orçamentário e por fim é o acompanhamento do seu planejamento. Quando a gente fala do raio-x financeiro, significa que você deve entender de fato quanto que entra e quanto que sai da sua conta todos os meses. Então você tem que entender qual que é a sua renda mensal e também como que você direciona os seus recursos mensalmente. Então, se você está começando agora a se organizar financeiramente, é importante você analisar pelo menos os seus últimos 3 meses, tanto de receitas quanto de despesas, para você entender qual é o seu padrão de consumo. Como que você gasta o seu dinheiro e se tem gargalos no seu orçamento que estão drenando a maior parte da sua renda. Então, com base nesse conhecimento, a gente vai para a segunda etapa, que é de fato o planejamento orçamentário. De um lado, você sabe quanto que você está gastando, e do outro, quando você vai fazer o seu planejamento orçamentário, você deve direcionar, então, dizer de fato como que você gostaria de gastar o seu dinheiro. Então, quando você está planejando o seu orçamento, você deve ter em mente aquela questão de viver um degrau abaixo. Ou seja, gastar menos do que você ganha. Idealmente, você deve deixar uma sobra ali de uns 20% para que você consiga investir em metas e objetivos de curto, médio e longo prazos. Ou seja, os seus gastos do dia a dia, os seus gastos fixos mensais e aqueles variáveis, eles devem caber dentro de 80% da sua renda mensal. É claro que a realidade financeira de uma pessoa que é solteira ou de uma família com filhos é diferente, né? Então, quando a gente fala aqui de 20% para metas e objetivos, pode variar, claro, com a sua realidade financeira, mas no mínimo, separe 10% do seu orçamento para esse tipo de objetivo. Quando a gente vivia na Áustria, por exemplo, a gente investia cerca de 50% do nosso salário para objetivos maiores. Então, é claro, você deve analisar a sua vida, a sua realidade financeira e colocar ali um objetivo de no mínimo 10%, idealmente 20%, e se você conseguir investir mais para os seus objetivos e metas, melhor ainda. E quando a gente está ali planejando o nosso orçamento, muitas vezes a gente vai perceber que existem algumas categorias em que a gente gostaria de gastar menos do que a gente gasta hoje em dia. Em muitas das nossas consultorias, a gente tem famílias, por exemplo, que gastam R$2.000, R$3.000 com iFood. Então, quando a gente está fazendo planejamento orçamentário, a gente percebe que é necessário reduzir esse custo com o iFood. E aí, para que a família consiga se ater a esse novo orçamento, por exemplo, uma redução de R$2.000 mensais para R$1.000 mensais, vai ser necessário, claro, uma mudança de comportamento e de hábitos da família. Então, quando você estiver criando o seu planejamento orçamentário, você também vai precisar analisar quais são os hábitos de consumo que você vai ter que alterar, né, no seu dia a dia, na sua rotina. Às vezes é fazer uma compra maior no supermercado ou tirar um dia da semana, vamos supor, o domingo, para fazer comida e congelar para a semana inteira, ou outros itens, né, outras coisas que você pode mudar no seu dia a dia para que você faça com que a sua realidade de fato caiba no orçamento que você está criando. Então não é simplesmente colocar números ali como limites de gasto, né? Você deve realmente analisar o seu comportamento. As finanças, elas estão intrinsecamente ligadas com a parte comportamental. Com o seu planejamento orçamentário feito, então agora é a hora de acompanhar os seus gastos. Uma forma de fazer esse acompanhamento semanal é você dividir quanto que você pode gastar por mês, em uma certa categoria, por exemplo, e dividir por 4 ou pelo número de semanas daquele mês em específico. Então, se você tem um orçamento para restaurantes de R$400 por mês, por exemplo, você sabe que você tem R$100 por semana para gastar aquele montante com restaurantes. Então, basta você tirar toda semana uns 15 minutinhos de um dia específico para você anotar quais foram os seus gastos daquela semana e comparar com o que você de fato pode gastar. E aí você vai saber se você precisa pisar no freio para o resto do mês ou se você está dentro do seu orçamento e pode continuar assim.
Então, o que é muito importante é não só você fazer um planejamento orçamentário muito bonito, que fique, né, com o gasto abaixo da sua receita e tudo, mas você tem que trazer isso para a realidade. E como que você faz isso? É de fato fazendo o acompanhamento semanal para que você tenha certeza de que você não vai extrapolar o seu orçamento. E por fim, eu vou trazer um ponto extra aqui para vocês, mas que é muito importante. Se você ainda não tem uma reserva de emergências, você deve colocar isso como prioridade número 1 no seu planejamento orçamentário. Daqueles 20 ou 10%, né, que você vai investir para o seu futuro, você deve definir um objetivo para criar a sua reserva de emergências. A reserva de emergências é essencial para que você tenha uma certa segurança financeira. Se qualquer coisa acontecer, alguma emergência, o seu pet ficou doente, ou você tem que fazer alguma reforma pontual na sua casa, enfim, existem milhares de possibilidades de emergências, né, que acontecem no nosso dia a dia, que a gente tem que estar preparado para lidar com elas, sem ter que entrar no cheque especial ou cair no rotativo do cartão de crédito, ou mesmo pegar um empréstimo pessoal. Então, primeiro de tudo, se você ainda não tem, coloca isso como seu objetivo, criar uma reserva de emergência. Você vai ficar muito mais tranquilo depois que você tiver esse colchão financeiro. Então é isso, para você se organizar financeiramente, são 3 passos simples que, primeiro, você tem que entender a sua realidade, criar um planejamento orçamentário e depois seguir o seu plano. Pode ter certeza que isso vai trazer para você resultados maravilhosos e você vai ficar muito mais tranquilo financeiramente.